Boa noite. Vou pintar hoje. Começar uma pintura de tangerinas e acerolas. Esse desenho é do desafio do Facebook, do WhatsApp, do meu grupo do WhatsApp e no meu perfil do Facebook. Daqui a umas 2, 3 semanas, quem quiser pintar, eu disponibilizei o risco e agora eu vou pintar algumas partes do projeto para, se você quiser pintar, você terá alguma noção, certo? Os materiais que eu vou usar: o tecido Estilotex, não é o catita, é aquele tecido normal de pano de copa, sacaria lisa. Os pincéis Condor, aquele cortadinho, o 422 que é o filete, 484 que é aquele chato que eu sempre uso. Esse aqui, ó, de pelo, o 421 e aqueles cortados, certo? E também o 462, vou usar o número 6, também o número 4, 440, também eu vou usar o número 2. E as tintas para tecido Acrylex: azul soft, cinza lunar, verde musgo, amarelo limão, amarelo ouro fluorescente da tampinha preta, amarelo cádmio, cenoura, rústico, rosa bebê, verde kiwi, verde grama, verde pântano, sépia, lavanda, siena natural, branco, isca de branco, fúcsia, uva e vermelho tomate. E também vou usar o verde pinheiro, que eu não encontrei, vou procurar. E o verde pinheiro, ok? Vou usar também uma aquarela silk diluente. Já coloquei a tinta no prato, no azulejo, para me servir de paleta. Vou colocar uma quantidade do diluente e uma quantidade pequena de aquarela silk, certo? Eu vou utilizar esse pincel aqui, que eu gosto muito dele, 440 número 2. Eu coloquei a tinta aqui com a espátula. Ó como eu faço. Eu pego com a ponta da espátula, ó. Tiro a quantidade que vou precisar. Tipo, o verde pântano eu vou usar uma quantidade menor. Então vamos lá. Misturar o diluente com aquarela silk, cinza lunar e azul soft. Se eu for com cinza lunar puro, vai ficar muito intenso. E eu quero um fundinho aqui um pouco mais claro. Então vamos lá. Essas folhas de fundo que eu tenho risco, eu passei o risco lá no Facebook, não vai ser pintada agora, é feita depois. Então eu começo fazendo fundo, sempre com movimentos circulares. Eu fiz a mistura, ó, dos produtos aqui com as tintas. Vou fazer um contorno e vou sair com movimentos circulares.
sempre assim, certo? Onde eu quero mais claro, eu faço maior quantidade do azul soft na mistura. Aí, para esfumar mais, eu pego o diluente puro, onde eu terminei o fundo e vou sair com movimentos circulares. Certo? Eu vou fazer isso a volta todinha do pano, do desenho, quer dizer. Onde tiver esses cantinhos e não couber o pincel, você deixa e vai usar outro pincel. Ah, eu tô usando esse pincel pequeno. Eu posso pegar esse grandão, vou hidratar ele, aí seco. Aí eu vou pegar aqui, ó, a mistura. Aí eu limpo. E já vou fazer o fundo. Fazendo com esse, como ele é grande, você vai ter que, necessariamente, vai ter que vir com um pincel menor, fazendo os cantinhos. Pode ser o pincel número 10. Ó. Aí eu venho fazendo com a mesma cor que eu tô utilizando aqui no fundo. Eu vou fazer o término do fundo aqui. Fiz todo o fundo, ó. Nesses cantinhos eu vim colocando esse pincel, usando esse pincel menor. Esse aqui é o número 8 cortado. Ok? Fiz todo o fundo com cinza lunar e azul soft. Agora eu venho com verde pântano e um pouquinho do rústico. Ó, vou misturar essas duas cores. Posso pegar um bem pouquinho água pra dar uma diluidinha. Ó, eu vou colocar aqui. Aqui. Agora, nesses outros cantinhos, eu posso vir com aquele pincel 440. Vou pegar um pouco da tinta, tiro o excesso dessa mistura de verde com rústico. Aí eu vou fazer uma leve sombra em alguns cantos. Se passar por cima da folha, não tem problema. Tipo aqui, em alguns cantinhos, para dar profundidade. Certo? Se você quiser dar mais uma escurecida nos cantinhos, você vem com o pincel cortado e esfuma, mas com muito cuidado, né? Para não ficar muito escuro.
Eu aproveito o pincel sujo desse marronzinho e já vou marcando o desenho. Eu gosto de fazer isso sempre, porque quando eu vou pintar eu já sei tudo certinho. E aqui, como é uma gravação, um vídeo, fica melhor para vocês verem, que às vezes fica o desenho bem fraquinho, né? Certo? Então é assim que eu pinto um fundo com tonalidades de cinza e deixo ele bem suave. Então vamos continuar. Eu vou fazer folhas de fundo, certo? Se não ficar igual a do desenho, ok. Porque eu não imprimi o risco, eu desenhei aqui, mas é só aquelas folhinhas que eu coloquei lá, é só uma base para vocês saberem onde tem folha de fundo, onde pode ser colocada. Até porque os trabalhos nunca saem todos iguais, né? Eu procuro fazer isso diferente um do outro. Então, eu tô com cinza lunar, verde pântano e rústico e diluente. Vou misturar as três cores com o diluente. Ó, quanto mais diluente você colocar, mais clara a folha fica. Mas não coloque muito também, né? Porque a tinta vai ficar sem pigmentação também. Aí eu tô aqui com essas três cores, o pincel 414, toda vez eu erro, 454, o número 14, aquele cortado. Eu vou fazer isso. Aqui eu tenho folhas, ó, sempre ó, de dentro pra fora. Aí quando chega aqui, mais ou menos o tamanho de uma folha, você também não vai fazer muito grande essas folhas. Aí eu dou uma esfumadinha. Aí ela fica bem suave. Ó, sempre faço, gosto de fazer três. E o correto é deixar elas assim, bem soltas, falhadas mesmo. E coloco algumas assim, pequenas, bem soltinhas, certo? Ó, vou fazer aqui. Eu posso fazer elas imitando o formato da folha do primeiro plano, que vão ser essas que eu vou pintar no outro vídeo. Já faço imitando elas e fazendo um pouco mais claras. E quando chegar aqui eu faço umas aleatórias. Certo? Eu posso pegar um pouquinho do verde pinheiro. Eu vou dar uma tonalizada aqui, ó. E posso fazer folhas um pouco mais claras. Aqui.
Sempre eu deixo elas um pouco falhadas, para parecer bem solta. Certo? Vamos continuar. Eu acrescentei aqui a paleta rústico, sépia e agora um pouquinho do verde soft, o azul soft, desculpa. Eu vou fazer uma luz bem despercebida, bem de leve nessas folhas aqui. Bem pouquinha tinta. Para dar um pouco mais de volume, certo? E dar uma suavizada, certo? Aí eu vou misturar aquelas cores anteriores, aquela mistura com o verde, o sépia e o rústico. Eu vou fazer o que? O mesmo pincel que eu tava utilizando, o pincel número 4, número 8. Cortado, eu vou fazer uma sombra em algumas folhas, em algumas partes dessas folhas de fundo, para elas não ficarem tão suaves. Aqui eu posso fazer isso. Aproveitem alguns cantinhos, vou colocando nuances em sépia aqui no fundo, nesse sépia com o verde pântano e o rústico. Agora venho com o pincel número 0, água, ou também pode ser o aquarela silk. Aí eu vou fazer isso. Alguns acabamentos, uns galhinhos.
certo? É assim que eu faço as folhas de fundo e o fundo para uma pintura bem suave, um fundo bem suave. Se inscrevam no canal, compartilhem nas redes sociais, ativem o sininho para receber as notificações e muito obrigado a todos pelo 1.000 seguidores que eu consegui semana passada e Deus abençoe a todos. Boa noite, tchau.